Salve, salve galera, novo vídeo então. Estamos com o WhatsApp, Instagram funcionando de novo, tudo certo. Foi de repercussão ontem. O vídeo de hoje vamos estar reagindo à aula 10 do curso de manutenção de computadores na DSFISP. E bora pro react então. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso gratuito. No vídeo anterior, Muito obrigado. ontem, vocês aprenderam sobre as placas de vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre as fontes. Tem muita informação, muitos detalhes que eu vou passar para vocês sobre as fontes ATX de computador. A fonte ela é um componente muito importante porque ela que fornece energia para alimentar todas as peças do computador. E a função da fonte é transformar a corrente alternada em contínua e rebaixar as tensões para alimentar todos os componentes e peças do seu computador. Então fique muito atento a esta aula porque vai trazer muitas novidades em relação às fontes ATX de computadores, ok? Então vamos lá! Eu estou com duas fontes aqui, uma fonte genérica, bem basicona, e eu estou com uma fonte em watts reais, que é uma fonte mais potente. Como vocês estão observando, a fonte genérica, que é uma fonte mais simples, ela tem essa cor aqui, né? A cor da lata mesmo, né? Não tem nenhum design, nenhuma pintura. E já as fontes em watts reais, de maior potência, elas têm um designer mais apresentável, né? A maioria ela vem na cor preta, né? Ela tem aí a sua lata pintada. A fonte do computador, ela tem duas funções. A primeira função é transformar a corrente alternada em corrente contínua. E a sua segunda função é rebaixar as tensões para alimentar todo o computador. Corrente alternada é uma corrente que sai das nossas tomadas. Então 110, 220 é uma corrente alternada, que ela tem uma oscilação no seu ciclo. Essa corrente alternada, ela vem lá de uma usina hidrelétrica. E a fonte ela vai fazer o quê? Ela vai receber a corrente alternada aqui na sua entrada, a corrente AC, e ela vai transformar essa corrente alternada para uma corrente contínua que vai sair aqui nos seus fios, ok? Então entra AC e sai DC ou CC, que é a corrente contínua. Os componentes eletrônicos, a placa-mãe, processador, memória, todos os itens do computador que é alimentado pela fonte, eles necessitam de uma corrente contínua. Os equipamentos eletrônicos, eles trabalham com corrente contínua e não com corrente alternada. E cada componente, ele necessita de uma tensão. E a corrente alternada, a tensão é alta, né? Vai entrar aqui 110, 220. Então a fonte, ela vai transformar essa corrente alta para uma corrente baixa e a corrente alternada vai virar corrente contínua. Essa é a função da fonte do computador. E a outra função que eu falei é rebaixar. Então vai entrar uma única tensão aqui. E aqui vai sair várias tensões. Aqui vai sair 3,3, 5, 12, menos 5, menos 12, entre outras funções que a fonte tem. Bom, para vocês entenderem bem sobre a fonte de alimentação da sua parte interna, necessita você ter bons conhecimentos com eletrônica. Eu tenho um curso de fontes ATX, Concerto de Fontes, é um dos meus cursos mais baratos. Eu tenho ele via download e tenho para envio dos 2 DVDs. Via download, se eu não me engano, são R$ 35,00 para pagamento do depósito bancário e para envio dos DVDs R$ 45,00. Também faço a venda pelo PagSeguro. Então, para quem tiver interesse em aprender a fazer o concerto das fontes ATX e testar todas as funções aqui com o testador de fonte ou com o multímetro digital, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a página que é vendido o curso Concerto de Fontes ATX em download e também para envio dos DVDs. Compensa muito investir porque, além do curso ele ser ótimo, ele vai ajudar muito você na manutenção. Você vai consertar fontes. Consertando 2 fontes, você já sai no lucro. O curso é piada, o valor, né? Esse curso, quando eu fiz, eu falei, vou fazer um curso para todo mundo ter acesso. Então eu joguei esse valor aí de 30 e poucos reais, né, download, ou 40 e poucos reais para envio dos DVDs, que é um valor muito baixo, né? Eu cobro a hora-aula R$100. Quem veio fazer aula comigo sabe que o valor é esse, é R$100 uma hora de aula. Em 2 DVDs você vai ter aí várias horas de aula por apenas esse valor, que é um valor simbólico, ok, pessoal? Então, retornando aqui, essa fonte é uma fonte da Wyze, é uma fonte genérica, ela tem aqui 220 watts, a sua potência máxima. Aqui nós temos a entrada, que é AC, 115 ou 230 volts, de 50 a 60 Hz. Aqui no Brasil, as tomadas são 60 Hz e lá no Paraguai é 50 Hz. Hertz é a frequência, tá? Os ciclos. Então, 60 Hz é uma frequência de 60 ciclos por segundo. E ela trabalha com de 6 a 3 amperes, a entrada aqui na fonte AC da fonte, tá? E a saída, que é a DC, que é a corrente contínua, que sai aqui vai sair 3,3, 5, 12, menos 12 e mais 5 VSB, que é a tensão de standby. E as correntes estão marcadas aqui. Então ela tem uma potência total aí de 220 watts, que é uma potência fraca. Então não pode exigir muito dessa fonte, igual colocar placa de vídeo, processadores que têm um alto consumo de corrente. Então você já sabe um pouquinho da fonte, né, a sua função. Então vamos aprender aqui os conectores. Esse conector aqui, como vocês podem ver, esse conector aqui, ele é o conector principal. Ele é o ATX 24 pinos. Para as placas mães mais antigas de 20 pinos, dá para você remover aqui esses 4 pinos e utilizar somente os 20, ok? Mas a maioria das placas mães hoje utiliza aí os 24 pinos da fonte ATX. Para ligar a fonte, nós devemos fazer a união do fio verde com o fio preto.
Então nós colocamos aqui um cabo de força e nós fazemos a união do fio verde e do fio preto, a fonte, ela vai ligar, ela vai funcionar, ok? Nós temos aqui o fio laranja, que é 3,3 volts, nós vamos ter vários fios laranja aqui na fonte, todos 3,3 volts, porque eles saem do mesmo local da fonte. Nós temos o vermelho é 5 volts e nós temos o amarelo é 12 volts. E nós temos outros fios aqui também da fonte, como o Power Good, o Power On, o Standby, né? Aí para você aprender a fazer os testes de todos esses fios aqui, né, eu recomendo fazer o curso de fonte, porque assim, a parte de fonte ela é bem complexa. Então no nosso curso aqui de montagem e manutenção, né, quem mexe com montagem e manutenção não faz conserto da fonte, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar o cabo de força, vai fazer a união aqui usando um clips, ou um pedaço de solda, ou uma pinça, pode ser aqui embaixo também, do fio verde e preto. A fonte ligou, vamos medir as tensões com o multímetro de 3,3, 5 e 12. Tem essas tensões? Beleza, colocamos no computador. Se tiver tudo ok, maravilha. Caso contrário, né, quem não faz conserto vai trocar a fonte. Dependendo da fonte, não compensa consertar. Agora, se é uma fonte mais cara ou uma fonte nova, essa fonte aqui ela tá novinha. Então, muitas vezes pode dar um fusível, romper, um capacitor. Então, são coisas assim muito fáceis e baratas de arrumar. Agora, se for o CI de PWM, se for alguma coisa mais complexa, aí fica inviável o conserto, porque é uma fonte simples. Então, esse conector aqui ele vai na placa-mãe, o ATX 24 pinos. Nós temos aqui esse outro P4, que é o ATX 12 volts, que é uma realimentação para o circuito do processador, circuito de V-Core, tá? Vai na placa-mãe também. E aí nós temos esses outros fios. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que quando eu dava aula de montagem e manutenção em escolas, né, eu saí das escolas, hoje eu me dedico só ao YouTube, aos cursos, aos alunos, e pego também, faço manutenção aqui na minha bancada, né? Eu tenho parcerias e tem pessoas que trazem até a mim, aqui da minha cidade. Mas enfim, aí quando eu dava aula lá para os alunos, né, na escola que eu trabalhava, eles achavam que tinha que ligar todos os fios, não poderia ficar nenhum fio solto, e não é isso. A fonte, ela sempre vai sobrar fio. Se você está utilizando todos os fios, você vai sobrecarregar a fonte, então é bom sempre sobrar fios. Então nós temos dois fios aqui, dois conectores para HD IDE e leitor de DVD IDE, ou para cooler, tá? Que são esses dois aqui. E nós temos dois aqui para SATA, HD SATA e leitor de DVD SATA. Então se você não tem IDE, esses dois aqui vão ficar livres, não tem cooler. Esse outro aqui é do disquete. Então ele vai ficar livre também. Então no caso, a fonte que eu utilizo esse computador, nós usamos essas duas conexões que vai na placa-mãe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então nós temos aqui a placa-mãe, nós temos aqui o conector da fonte, a TX, de 24 pinos. Ele tem uma trava, então você só consegue encaixar do lado correto, do outro lado ele não encaixa. Então você vai colocar aqui e vai pressionar até travar corretamente. E nós temos outro aqui do circuito do V-Core, ó. Tá? A placa-mãe, ela vai ligar sem esse conector, porém não vai inicializar o vídeo, tá? Então não pode esquecer dele. E aí nós vamos conectar o cabo de força SATA no HD e o outro no leitor de DVD. Então aqui nós temos o computador completo. Nós temos a placa-mãe, processador, cooler, memória, fonte, HD e o leitor. É só ligar o cabo de força, dar o start ali no Power SW, o computador vai ligar. Se tiver instalado o sistema operacional, vai funcionar perfeitamente, né? Não necessita do gabinete. Como eu falei para vocês, o gabinete ele serve para proteger as peças do computador, organizar, melhorar o sistema de refrigeração e deixar o computador mais atraente, mais bonito, né? Ele tem a função também como design. E tem gabinetes que ele tem aqueles displays que você consegue ali ver as rotações do cooler, temperatura interna, enfim, né? Tem todo aquele luxo, né? Que muitos gostam aí e eu acho bem bacana também. Então a fonte, o que ela vai fazer aqui? Ela vai jogar aqui na placa-mãe as tensões de 3, 5 e 12, ela vai jogar aqui no V-Core a tensão de 12 volts. E aí nós temos as fontes internas da placa-mãe. Aqui na placa-mãe nós temos várias fontes. Nós temos aqui as fontes do V-Core, que vai pegar esses 12 volts e vai transformar na tensão de V-Core, o PWM que vai fazer isso, a tensão que o processador necessita, que vai ser 1, alguma coisa de volts. O processador ele trabalha com uma tensão muito baixa, só que a corrente é muito alta. Aí nós temos aqui a fonte da memória, que vai pegar aqui a tensão de 5 ou 3,3, dependendo do circuito, e vai transformar na tensão da memória, né? Eu já falei sobre as tensões da memória, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Nós temos aqui as fontes da PCH e temos as outras fontes aqui responsável pelo vídeo, rede, enfim. Nessa placa-mãe aqui, ela é bem simples. Então a fonte, além dela transformar a corrente alternada em contínua e rebaixar e mandar para a placa-mãe ela pega essas tensões também e transforma em tensões para alimentar os circuitos dela. E aqui nós temos essa fonte, que é uma fonte da Wise também. Eu utilizo ela na bancada porque ela tem aqui a chave, ó. Então, se acontecer alguma coisa, imediatamente eu já desligo ela. Essa fonte aqui, na época, eu comprei só para trabalhar na bancada mesmo. Ela tem 500 watts real. E uma fonte que tem mais conexões, ela tem um conector aqui que vai na placa-mãe, né, o ATX 24 pinos. Tem um outro aqui de 4 pinos que vai no V-Core. Nós temos aqui o da placa de vídeo, o PC Express, para 6 ou 8 pinos. E nós temos aqui os IDEs, o SATA para disquete. Ela tem mais fios, né, mais conexões. A fonte, quanto mais cara ela for, mais fios ela tem. A fonte, ela pode causar problema na placa-mãe. Se ela ficar com problema aqui dentro, as tensões aqui podem sair alteradas. E aí acaba danificando a placa-mãe. Então por que a placa-mãe dá muito problema? Primeiro, fontes de má qualidade. Segundo, falta de manutenção.
Terceiro, problemas na rede elétrica, que aí vai causar problemas na fonte e na placa-mãe também. E o uso, e também aqueles defeitos de série, né, que vem nas placas. Enfim, né, todo o circuito eletrônico, todo o equipamento eletrônico não é perfeito. Uma hora dá problema, né? Falta de ventilação, falta de manutenção, problemas na fonte, tempos de uso, né? Nada dura para sempre. Então por isso que dá problema, é normal, né? Não adianta você comprar um computador e achar que você vai usar ele a sua vida inteira e ele não vai dar problema. A não ser que você faça a manutenção ali certinho, né? Se você fizer sempre a manutenção, né, ele vai demorar para dar problema. Mas tem muitos componentes, como capacitores, né? Chega uma hora que ele dá problema, você tem que trocar, né? Tem alguns componentes que de tanto esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, dá problema. Então é normal isso aí. Então para quem tiver interesse em aprender, trabalhar com a fonte, fazer o conserto da fonte, os testes internamente, como que é a fonte, aí já é um curso à parte, não é o curso aqui de montagem e manutenção, tá? No curso de montagem e manutenção, vocês vão aprender a função da fonte, os conectores, como ligar, né? Quem faz montagem e manutenção e pega uma fonte com problema, se não tiver um curso à parte de conserto de fontes, ou um curso à parte de eletrônica, fica complicado de identificar o defeito, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês podem clicar aí, vocês vão cair lá na página, é o meu curso mais em conta, e aproveita, porque quando eu mexer nesse curso, eu vou aumentar o valor, porque quando eu fiz esse curso, meu objetivo... E se você pretende, né, fazer o conserto de placas-mãe, você tem que conhecer bem a fonte. Bom, pessoal, chegamos a mais um final de uma videoaula. Nós falamos sobre as fontes ATX. Então, praticamente, no decorrer do nosso curso, nós falamos aí das principais peças de um computador. E a partir dos próximos vídeos, nós já vamos começar a montar um computador, mostrando ali todo o passo a passo da montagem do computador. Excelente. Então é isso, galera. Finalizamos mais uma aula. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa nos comentários o que achou. Até mais.